Além da Matrix. Que o Egito Antigo carrega muitos segredos consigo, todos nós concordamos. Desde as enormes pirâmides que até hoje não sabemos como foram construídas, sobre os inúmeros sarcófagos espalhados por debaixo das toneladas de areia, sobre os mistérios que apenas o faraó e os que o enterravam sabiam, sobre aquele tal famoso corredor encontrado, sobre as pinturas egípcias, sobre como que funcionava a educação da época, o ensino, a sucessão de faraós, sobre a vida cotidiana. Poxa, são tantas as coisas que ainda não sabemos do Egito Antigo e todas as suas fases. Mas hoje, vamos falar sobre as novas duas descobertas que ocorreram recentemente. Duas descobertas que, por sinal, nos abrem a possibilidade de entender um pouco mais sobre os ritos funerários do povo egípcio e também sobre a vida cotidiana. Mas não vou dizer ainda, porque quero que você mesmo descubra vendo o nosso vídeo. Então sintonize sua antena arqueológica e se prepare para voltar no passado e conhecer a Pompeia do Egito e 250 tumbas que foram descobertas por engano. Já vai deixando seu like no nosso vídeo, compartilhando com seus amigos curiosos para que todos fiquem sempre além da Matrix. Pode parecer que estamos chovendo no molhado ou no seco, depende do seu ponto de vista, eu sei. Mas toda novidade do Egito é algo único. Apesar de sempre serem descobertas novas coisas, afinal de contas, são milhares e milhares de toneladas de areia. E imagina só quantas coisas ainda não foram encontradas, por estarem soterradas debaixo de tudo. Isso porque cada descoberta funciona como uma peça de quebra-cabeça, sendo encaixada em algo que nos possibilita compreender melhor sobre esse povo tão misterioso. Mas hoje nós não iremos falar das possibilidades, mas sim das que já foram descobertas e saíram das areias do Egito e vieram para a luz através das escavações, propositalmente ou não. Então, vamos começar com a nova Pompeia do Egito. Uma cidade inteira que estava soterrada foi escavada recentemente. O mais interessante é que ela tem 3.400 anos e é da época do reinado do Amenhotep III, nada mais nada menos que um dos maiores faraós do Egito. Essa equipe foi liderada pelo arqueólogo egípcio Zahi Hawass. Toda a busca começou próximo ao templo que fica próximo a Luxor, e em poucas semanas de escavação, encontraram restos de um edifício feito com tijolos de argila, espalhados por toda a área. E após darem prosseguimento, escavando nas direções dos tijolos, encontraram uma cidade extremamente bem preservada, com paredes até mesmo quase completas. Dentro das casas, haviam cômodos com ferramentas, cerâmica e tijolos com alguns selos. Segundo Hawass, algumas paredes chegam a ter quase 3 metros de altura, grandes pra caramba, algumas até maiores que nossas casas. Todas estas escavações foram feitas na margem oeste de Luxor, próximo ao templo do rei Ramsés II e do Vale dos Reis. E parece que encontraram mais uma cidade, não é mesmo? Mas o que essa cidade difere tanto assim das outras encontradas? Segundo Peter Lacovara, diretor do Fundo de Arqueologia e Patrimônio do Egito Antigo, com sede nos Estados Unidos, ele afirmou que o estado de preservação e a quantidade de itens do cotidiano remetem a outras descobertas famosas. É como uma Pompeia egípcia e mostra a necessidade de preservar a área como um parque arqueológico, disse Peter. Sem contar que foram encontrados diversos fornos para fazer vidros e cerâmicas, o que mostra um pouco sobre a tecnologia da época para a criação dos objetos, junto com os destroços de milhares de estátuas. Tudo isso segundo Betsy Bryan, especialista no reinado de Amenhotep III. Ela também disse que a descoberta do local dos centros de manufatura já abre os detalhes de como os egípcios fizeram e o que fizeram sob o reinado de um grande e rico governador como Amenhotep III. Ela finaliza dizendo que tudo isso irá fornecer conhecimento para muitos e muitos anos. Ao oeste da Pompeia está a antiga vila de trabalhadores de Deir el-Medina. Segundo algumas evidências e referências históricas, é onde estavam os palácios e os centros administrativos e industriais do reinado de Amenhotep III. Tudo isso encontrado no nosso Egito. Estão entendendo por que boa parte das maiores descobertas residem no Egito? Debaixo daquelas dunas e dunas de areia se escondem muitas coisas, que nós um dia iremos conhecer uma por uma.
Falando em coisas abaixo das areias, agora vamos falar de apenas 250 tumbas que foram encontradas. Loucura, né? Então volte a sintonizar sua antena histórica e arqueológica, ok? Como sempre, acidentalmente, os arqueólogos fizeram arte e descobriram cerca de 250 tumbas escavadas em uma enorme rocha na necrópole de Al-Hamidiya, a leste da cidade de Sohag, no Egito. A data desses túmulos batem com o fim do Império Antigo, por volta de 2.200 anos antes de Cristo, até a queda do período Ptolomaico em 30 a.C. A missão arqueológica foi conduzida por nada mais nada menos que o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. Revelou sepulturas e poços funerários dos mais variados estilos, segundo Mustafa Waziri, o secretário-geral da pasta. Waziri também falou sobre um túmulo com uma porta falsa, doideira, não é mesmo? E um corredor que leva para uma galeria com um poço. A entrada desse corredor, segundo ele, apresenta hieróglifos representando o residente do túmulo, que realizava sacrifícios enquanto os indivíduos de luto entregam oferendas aos falecidos. O historiador Bassam al-Shama'a explica que devido ao pequeno tamanho da tumba em comparação com as tumbas que eram destinadas para a realeza, pode-se deduzir que estas tumbas foram destinadas ao povo comum da região. E isso é de grande importância, pois isso nos fornece muito mais detalhes sobre como era a vida cotidiana das pessoas comuns da época. A rotina dos antigos egípcios chegou a ser revelada graças aos vasos de cerâmicas que eles utilizavam. Segundo o chefe do Departamento Central de Antiguidades do Alto Egito, Mohamed Abdel-Badi, foram encontrados diversos objetos que eram utilizados para fins cotidianos e também para situações funerárias. Além disso tudo, os pesquisadores localizaram um espelho redondo de metal, ossos humanos e de animais, pequenos potes e antigos vasos de ânforas. Todos esses pertencem à época baixa, entre 664 a 332 a.C., inaugurada pela 26ª dinastia, quando quem governava era o faraó Psaméticos I. Porém, havia também nas necrópolis algumas placas funerárias de calcário mais antigas ainda, que chegaram a datar até mesmo a 6ª dinastia, 2345 a 2181 a.C. O período foi o último do Império Antigo. Em outras palavras, também era conhecido como a Era das Pirâmides. Os pesquisadores ainda continuaram com as escavações, pois ouro debaixo de areia não é sempre que se encontra, não concorda comigo? Mas olha só, no total foram encontradas mais de 300 tumbas na área das antigas cidades egípcias de Assuã e Abido. Os experts que estão na área esperam encontrar ainda mais locais de enterros nas rochas, conforme os estudos forem avançando. A necrópole de Al-Hamidiya foi provavelmente o local de descanso final dos mais importantes líderes da cidade de Akhmin, um dos centros administrativos que mais tinham valor e importância do Egito Antigo, segundo o site Art News. Mas é tão estranho, não é mesmo? O que faz com que o Egito tenha tantos mistérios e todos eles sejam ocultos? Mesmo com as mais avançadas tecnologias, não conseguimos desvendar alguns mistérios ainda, mas isso nos deixa uma grande lição: jamais subestimar o povo antigo, como se nós fôssemos mais superiores devido aos avanços que temos em nossa época. Imagina esse povo que, com poucos recursos, comparados aos que nós temos hoje, variam no mundo. A quantidade de avanços e descobertas. Bom, ficará sempre essa grande incógnita sem resposta. Afinal de contas, nem tudo nós podemos ter respostas, não é mesmo? Quem sabe daqui uns 100 anos, nossos netos ou bisnetos descobrirão a verdade sobre as pirâmides ou por que os egípcios foram a civilização que mais teve destaque comparada às outras. No geral, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dele. Preparamos com muito carinho as informações de fontes seguras, pois temos o compromisso de dizer a verdade para vocês. Sem mentiras, sem enganação por likes. Então, já sabe o que fazer. Deixa nos comentários o que achou do vídeo de hoje e nos dê uma ideia de tema. Quem sabe vasculhamos e fazemos um vídeo sobre ele também. Compartilhe com seus amigos e muito obrigado por ter sintonizado sua antena histórica e arqueológica conosco mais uma vez. Isso vai deixar você sempre além da Matrix. Abraço!